Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de educação musical. E hoje a gente vai falar um pouquinho de um assunto que eu gosto muito, embora eu também não seja expert, é um assunto muito direcionado e a gente teria que estudar mais, fazer mais cursos a respeito. E está ligado à atividade do ciclo 2, ok? Então vamos lá. Os cegos, eles dispõem de um código musical mais complexo, mas, por outro lado, o aprendizado da notação consiste para eles uma rica oportunidade de adquirir conhecimento, vivência no campo musical. Então, é muito comum, às vezes, você pegar um aluno, né, que tem algum tipo de deficiência, seja ela congênita, seja ela adquirida, né? O que é o adquirido? É quando uma pessoa não nasceu cego e, de repente, ela teve, sei lá, um acidente, um equívoco na vida dela, e ela perdeu parte dessa visão, ficou com baixa visão, ela perdeu totalmente a visão. Então, tem diferença aquele que já nasceu, claro, porque para ele tudo é muito natural, e aquele que tem que aprender a se adaptar. E a música, muitas vezes, ela faz parte, na maioria das vezes, inclusive, da vida dessa pessoa e ela pode ajudar muito. A complexidade do código musical em Braille, ela pode induzir algumas pessoas ao desejo de proporem sua extinção e criarem outras formas de representação da música. É por isso que também uma pessoa, às vezes, com uma deficiência visual, ela tem um ouvido absoluto. Por quê? Porque como ela não pode enxergar a partitura, ela não tem aquela visão como as outras pessoas, ela acaba desenvolvendo outros sentidos. Ela tem um olfato mais apurado, ela tem um ouvido mais atento, uma concentração melhor, porque isso é uma outra parte que está exigindo do cérebro dela. Então, é bem comum a gente ter instrumentistas, por exemplo, ou cantores de ouvido absoluto, que são cegos. Entretanto, a notação também consiste no modo universalmente adotado e convencionado para que as pessoas com deficiência visual leiam e escrevam música. Então, surgiu esse código, né, do Braille, que também é utilizado, lógico, para qualquer tipo de linguagem, e também temos a música, que vai contemplar a gama de alguns símbolos, não digamos 100%, mas dá um melhor direcionamento na leitura, nos estudos e nas partituras desses indivíduos. Então, Bonilha, ela tem uma tese muito interessante e é uma das maiores referências que a gente tem a respeito disso. Ela fala que a leitura de uma partitura em braille se dá por meio de um processo linear. E esse processo também é sequencial. Então, o conjunto de informações assimiladas está restrito à abrangência do tato para esses indivíduos. Então, o que acontece? É mais ou menos como se fosse o estudo do piano. Ele tem que estudar uma parte com uma mão, depois com a outra e juntar as partes, correto? Aqui no Braille é a mesma coisa. Ele vai meio que entender cada parte e aos poucos ir juntando aquilo para formar um texto, para formar um código acessível de leitura para eles. É imprescindível que o leitor de uma partitura em braille, ele tenha conhecimento sobre escala, tonalidade, formação de intervalo, padrões de ritmo. Então, é bom lembrar que, apesar de ser uma ferramenta de auxílio, ela também necessita que o aluno tenha um conhecimento prévio. Então, a gente utiliza o braille para alunos que já têm um determinado conhecimento musical. É possível usar com iniciantes? Também. Mas uma leitura mesmo mais completa, ela só é possível se o aluno souber esses códigos musicais, né? Os princípios norteadores do próprio código, e por isso pode tornar um pré-requisito para o seu aprendizado. Ela pode facilitar o aprendizado de peças mais difíceis, de peças mais complexas. A música, com efeito, constitui um dos campos em que os cegos podem ter um acesso mais pleno após a leitura e a escrita em braille. Foi o próprio criador desse sistema que concebeu a base da notação musical em braille, graças ao fato de que ele mesmo atuava como músico. E após a criação dessa notação, realizaram ao longo do tempo várias convenções que resultaram em acordos entre diferentes países no sentido de unificar a musicografia braille. Tá? Então, alguns códigos são bem específicos para a música, claro, e eles foram chegando num acordo
para criar esses códigos musicais específicos, uma legenda específica para facilitar a leitura de todos. Assim como a gente tem a leitura tradicional, que ela é universal. Então, falando do Braille, que eu acredito que todo mundo aqui conhece, é bom a gente pensar que ele tem uma terminologia adequada. As letras são formadas a partir da combinação de 6 pontos que compõem essa célula Braille. E a célula é formada por 2 colunas e 3 linhas de ponto. Então, a gente tem que pensar o seguinte: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é da esquerda para a direita. E ela é de cima para baixo. Se eu fizer 1, 2, 3, 4, eu vou fazer o exercício do ciclo 2 todo errado. Então, é importante, a primeira coisa é circular os números para facilitar aí a escrita e a terminologia para vocês. Então, é 1, 2, 3 na esquerda, 4, 5, 6 na direita. Não podemos mudar a ordem. Tá? O mais comum é o alfabeto, onde vocês já devem até ter estudado um pouco de Libras na própria faculdade ou algum curso que vocês fizeram. Mas para música, a gente tem alguns pontos mais específicos nossos, tá? E a gente vai falar um pouquinho também de fazer isso de uma forma divertida. E por que não? Se você fosse ensinar o Braille, mas não o alfabeto, mas você fosse buscar algumas coisas de música, podem ser símbolos específicos como algumas claves, algumas notas, é impossível colocar tudo, mas vamos supor que você queira que os alunos da sua escola, eles saibam um pouquinho sobre o Braille. Então, vocês podem utilizar várias formas de fazer, como caixinhas de ovo, vocês podem utilizar botões, vocês podem utilizar vários materiais que às vezes a gente joga fora, o próprio papelão, ou outros, né, de acordo com a criatividade, para trabalhar a célula Braille. Então, no caso aqui, a gente está trabalhando aquela caixinha de ovo, que ela foi cortada para ter só 6 lugares, que é a célula Braille. E aqui, no caso, está mostrando as letras para formação de palavras, que foi que eu achei na internet. Mas vocês também podem adaptar, claro, isso para música, para alguns símbolos musicais. Aqui foi utilizado aquela bolinha do desodorante Rolon. Vocês podem também utilizar bolinhas de ping-pong ou algum outro material. Tudo coisa bem simples mesmo. Aqui foi utilizado essas 6 bolinhas para recortar também, né, a caixa de ovo, ou pegar aquelas que são só para 6 ovos, que não precisa recortar. Então, são coisas que vai para o lixo que vocês podem utilizar em outros sentidos também. Você pode recortar as células e colocar essas bolinhas de acordo com a letra ou com o código musical desejado. Então, por exemplo, aqui, a letra A, ponto 1, e a letra B tem 2 pontos. Então, a letra A é o ponto 1, é o número 1, lembram que da esquerda para a direita? Então, ela é o número 1. E a letra B, ela é o quê? 1, 2. Também do lado esquerdo. Tem um site que se chama Brinque Libras, e também tem outros disponíveis no mercado, onde vocês podem acessar esses jogos já prontos, né? Caso você não tenha muito tempo, acha complicado ficar fazendo isso, de repente você pode também comprar esses jogos já prontos na internet, tem várias dicas, tá? É muito interessante e dá também para vocês aproveitarem as dicas aí do Brinque Libras. Tá? Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, vocês vão ter uma infinidade de dicas que vocês podem utilizar para as suas aulas. Isso é para aqueles que não querem fazer com materiais mais simples, tá? Eu gosto quando o aluno participa da construção, mas aí fica a seu critério. Ó, você tem o alfabeto, você tem o alfabraille, baralho ampliado para baixa visão. Aí você vai ter outras dicas de materiais. Aqui são específicos para a escola regular. Mas o que a gente pode fazer? Pegar essas ideias e transportar para a música, para as nossas aulas de música. Tem o jogo da bicharada, bola de espuma com guiso, bola de futebol com campo em couro com guiso. Então, tem muito material pronto, tá? Madeira, caixinhas de plástico, caderno para escrita em braille, vocês vão achar uma infinidade de materiais aí que vocês podem utilizar se for de interesse, tá?
Os círculos em negrito representam os pontos da célula Braille. Então, são 63 caracteres que simbolizam as letras do alfabeto convencional e as variações. Então, a gente tem acento, pontuação, número, símbolos matemáticos, químicos e também, claro, algumas linguagens específicas de música. Para os cegos poderem ler números ou partituras, ele basta que se acrescente antes do sinal de 6 pontos um sinal de número ou de música. Para a alfabetização, a gente utiliza diversos tipos de materiais concretos. E é interessante a utilização também de sucata, onde você pode, reaproveitar algumas coisas, colaborar na confecção, eles podem ajudar, você só pode pedir o que vai precisar para a próxima aula e juntos vocês podem confeccionar e cada criança vai ter acesso ao seu alfabeto, essas células Braille. Aqui tem um outro exemplo simples também, que vocês podem ver aí com o próprio papelão. Pode ser utilizado botões ou aquelas tampinhas, que a gente joga fora também de garrafa, de refrigerante. E nessas tampinhas colocar algum tipo de semente, alguma bolinha, uma bolinha de gude, alguma coisa do qual você também queira representar aí as células, tá? Então, tem várias formas. Para a execução do Dó 3, por exemplo, o sinal dessa nota deverá ser precedido por outro sinal que indica em qual das oitavas do piano essa nota está localizada. Ou seja, ao iniciar a grafia de um trecho de música, coloca-se o sinal simbólico da clave e depois a fórmula de compasso. E na sequência, vocês vão colocar a primeira nota da melodia. É desnecessária a mudança da nota de referência, a menos que a gente mude de oitava, tá? O sistema oferece também sinais de dedilhado, articulação, a leitura do Braille ela é horizontal, então você deve estar perguntando como que faz para os acordes. A escrita de Dó maior, por exemplo, a gente vai fazer Dó, Mi, Sol e Dó oitavado, escreve a clave, depois você grafa a nota, o sinal de oitava, e depois as notas Mi, Sol e Dó oitavado. Mas se o acorde for tocado pela mão direita, grafa-se do agudo para o grave. E assim a gente vai ter algumas regrinhas, se vocês observarem. Aí teria que ler o manual, ele é bem complexo. Não se preocupem que vocês não têm que decorar nada disso. A gente só está conhecendo um pouquinho. E até porque para escrever, para executar, para ensinar, a gente precisaria também passar por um curso de capacitação. Porque não é fácil a escrita. A gente teria que aprender para passar. O que vocês podem fazer é colocar alguns sinais específicos, como eu disse, tá? Mas a leitura do Braille mesmo é necessário que a gente faça um curso específico, que passe por uma capacitação aos profissionais da escola, para que depois vocês possam aplicar. Porque a linguagem é um pouquinho complexa. Para o estudante de leitura, o sinal de ritornello, por exemplo, ele não é tão simples, pois ele não tem um exato campo visual de onde começa e de onde termina aquela repetição, como o estudante visual. É preciso identificar o tamanho, a quantidade de compasso existente entre o início e o fim da repetição. É por isso que muitas vezes, e na maioria das peças, os alunos acabam decorando a peça, porque a leitura para eles é um pouquinho mais difícil de localizar do que a nossa partitura visual. Aí no guia a gente colocou poucos exemplos que foram tirados, tá? Mas vocês vão ter acesso ao material completo para que vocês possam conhecer, caso você tenha interesse. Então aí, por exemplo, se a gente pensar a nota Dó, quais números ela é? Então vamos lembrar, da esquerda para a direita, ela é o número 1, 2, 3, 4 e 5. O 2, o 3 e esse de baixo não tem nada. Então o Dó, ele é 1, vamos representar ele em número. 1, 4, 5. Como é a nota Ré? 1, 5. Vamos transportar isso para números, tá? E aí você tem as figuras musicais, as pausas das figuras, tudo pode ser representado aí pelo Braille. Oitava, a gente tem a referência das oitavas. Mão direita, mão esquerda, pedal, dedos, tudo. Vocês percebam que é um código mesmo. E isso não é fácil decorar da noite para o dia. A gente tem que ficar olhando um por um, contar mesmo a célula até acostumar, e depois, com o tempo, aquilo que você for utilizando mais, você vai memorizando. Os intervalos, por exemplo, como que é representado o intervalo de segundo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é 3, 4. Como é interpretado de terça? 3,
4, 6. Seria o número, né? Porque a gente sempre lê da esquerda para a direita e de cima para baixo. Assim vocês vão contar para fazer a atividade do ciclo 2. Senão vocês vão acabar não entendendo nada ou colocando a resposta incorreta. Tá? Lembrem-se da leitura que foi colocada aí no início para vocês. Olha quantos símbolos para representar só a clave de sol. Qual é o número da clave de sol? 3, 4, 5, traço. 3, 4, traço, 1, 2, 3. Isso tudo só para representar a clave de sol. Assim como se a gente observar, olha como é representada a clave de Fá, a clave de Dó. Já os acidentes é um pouquinho mais fácil. Por exemplo, o bemol, ele é 1, 2, 6. Como que é o símbolo numerológico para o sustenido? 1, 4, 6. E assim vocês vão observar para fazer a localização dos símbolos, das notas, ok? Na hora de ler as perguntas aí no ciclo 2, vocês fiquem atentos a isso. Também a gente tem como é feito o símbolo do ritornelo, como é feito a barra final, como é feito a barra parcial. Percebam que cada símbolo, às vezes, tem várias células para representar um único símbolo musical, que é o caso aí do ritornelo, por exemplo. E falando para a nossa área, né, a gente tem o Muse Braille, que é um projeto que destina-se a criar condições favoráveis à aprendizagem musical das pessoas com deficiência visual que sejam equivalentes às dos colegas de visão normal. E aí, se vocês acessarem, vocês vão ter acesso a ver o que é o Muse Braille, como que é o projeto, vocês podem fazer o download do software e vocês podem também obter partituras da musicoteca deles. Mas, como eu disse anteriormente, a aplicação depende de um estudo mais aprofundado e, de preferência, de uma capacitação mesmo de profissionais, tá? Não é assim, da noite para o dia, que a gente consegue fazer a utilização do Muse Braille. Ele é difícil, exige um curso específico e aí o profissional tem que estudar bastante para conseguir aplicar. É essa página aqui, tá? Vocês podem fazer download, tem os objetivos da melodia, reportagens, e fica aí a dica, caso você queira levar isso para sua escola, quem sabe, né, vocês não possam fazer um curso de capacitação, quem tiver aí alunos, né, com deficiência visual, e possam melhorar a qualidade de música, de vida mesmo, né, desses alunos. Bom, eu vou pausar a gravação, qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, para a atividade, eu estou à disposição. E espero que vocês gostem. Tá? Fiquem tranquilos que esse tipo de matéria não vai cair na prova presencial, a gente não tem que decorar nada, é só para a gente conhecer um pouquinho, se a gente fosse fazer um curso, precisaria de no mínimo uns 3, 4 meses para isso, passaria o nosso módulo, para a gente conhecer um pouquinho da realidade do funcionamento do Muse Braille.